uma breve explicação sobre a base de dados. Essa é a parte inicial, quando a pasta é aberta. Temos um arquivo aqui de informações experimentais. Aqui algumas informações como o tempo de amostragem, a distância de cada ímã até a base da interface, a disposição, né, quais ímãs estão mais próximos de quais placas. Isso tem alguns impactos nos resultados do treinamento. Um arquivo de README que explica coisas, por exemplo, os arquivos concatenados, quais amostras que tem dentro deles, como que foi feita essa coleta, também tem um vídeo aqui explicando isso, como que os arquivos estão nomeados, a estrutura das pastas, bem como dentro dos arquivos, como que esses dados estão dispostos, né? Então, são 4 placas chamadas unidades de aquisição. Primeiro a placa 1, depois os dados da placa 2, depois placa 3, placa 4, e o último dado é a saída real, né? A posição real do ímã. Então, aqui a gente tem 12 sensores em cada placa. E temos na sequência dados dos sensores, por exemplo, do sensor 1, eixo X, Y, Z, sensor 2, eixo X, Y, Z. Esses dados são todos concatenados até completar os 36 dados da placa 1 e assim sucessivamente para todas as placas. Então, esse documento explica tudo com clareza. Seguindo, a gente tem uma pasta aqui de arquivo de apoio. Aqui um arquivo que eu usei para concatenar todas as amostras, um arquivo para decodificar as amostras de seno, decodificar a rampa, um arquivo de saturação, então eu peguei um grande ímã e aproximei ele ali dos sensores, de forma que a saída fosse saturada, que é possível ver esses valores, amostras de zero. Aqui umas amostras que eu usei no treinamento, um exemplo, eu estou movimentando o ímã 1 e fazendo o regressor para calcular a posição desse ímã. Então eu pego amostras dos outros ímãs se mexendo enquanto o ímã 1 está parado e acrescento essas amostras no treinamento do ímã 1 com a saída esperada igual a zero. Então aqui temos isso dividido em conjunto de treino e conjunto de validação. Aqui é um para cada ímã. Então nessa pasta aqui, esse arquivo e data são os arquivos efetivamente coletados do SPI no momento dos testes. Esse arquivo ele é utilizado como entrada dos arquivos de decodificador de rampa e de seno. Então a gente usa esse nome já padronizado para que seja mais fácil decodificar, alterando aqui só a amplitude, a frequência e o tempo de amostragem que o próprio código já calcula a saída esperada conforme o cálculo realizado no firmware para calcular o PWM do motor e já anexa na última coluna. Então esses arquivos eles são usados de entrada para aquele arquivo decodificador que por sua vez vão gerar essas saídas. Então aqui eu tenho 2 experimentos de cada amostra, né? Então aqui, por exemplo, é um movimento de rampa, um ímã 1 se mexendo, a amplitude 3 milímetros e a frequência de 1 Hz. Eu calculei 2 amostras dessa, por isso que tem experimento 1 e experimento 2. Dentro desses arquivos é possível ver a dimensão é 144, porque eu tenho 4 placas, cada uma entrega 36 valores, né? São 3 eixos de 12 sensores. Quando soma tudo, resulta em 144 entradas. Então, a cada linha, eu tenho 144 entradas e a minha saída esperada é essa aqui. Então, aqui já é um outro instante de tempo, com uma magnetização diferente. Observa que as entradas mudaram. E a saída esperada já é diferente porque o ímã se movimentou e essa lógica vai seguindo. Então aqui eu tenho mais 144 entradas e aqui uma outra saída esperada. E essa estrutura é utilizada para treinar os modelos. Já nesse caso eu tenho todos esses arquivos que estão dentro dessa pasta aqui concatenados. E eles formam um arquivo só chamado conjunto de treinamento. Então, um arquivo bem maior que aqueles outros, com todas aquelas situações, várias rampas, várias senoides, várias amostras de zeros concatenadas. Então, uma estrutura semelhante, mas com as amostras distintas, é apresentada aqui no conjunto de validação.
Então, essa mesma estrutura para todos os ímãs é apresentada aqui no conjunto de validação. As amostras são distintas e essas amostras apresentadas nesses arquivos estão descritas aqui no arquivo README. Então, o arquivo README ele contém aqui a estrutura daquele arquivo concatenado, tudo que tem dentro dele, e a estrutura também do arquivo concatenado para validação. Por fim, temos essa pasta aqui que, no caso, essas duas pastas elas implementaram até o momento movimentos somente de um ímã por vez, enquanto aqui a gente tem movimentos de mais de um ímã. Então, dois ímãs se mexendo por vez, três ímãs, quatro ímãs, e um movimento, por exemplo, de mão abrindo, que são todos os ímãs se mexendo simultaneamente. Então, aqui dentro dessa pasta temos alguns arquivos aqui no formato do ILA. Basta passar no decodificador, conforme o nome aqui, rampa senoide, e gerar o arquivo desejado.